Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fides Reformata, sua revista eletrônica de teologia na internet. No programa de hoje nós vamos conversar sobre aconselhamento bíblico, uma área que tem sido alvo de grande discussão, de muitas publicações, de muitos congressos. É uma das áreas que mais tem vendido livro nas editoras cristãs aqui no Brasil, e isso é muito bom porque é uma área apaixonante. E para termos essa conversa de hoje, nós temos aqui o Dr. Jonatas Abdias. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui, espero poder contribuir aí para que essa área continue crescendo para a glória de Deus. Por que você acha que o aconselhamento bíblico se tornou trend, se tornou algo tão falado e tão importante na igreja brasileira? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, mas acho que a gente pode apresentar algumas possibilidades de resposta. A minha resposta mais querida é: as pessoas descobriram o poder transformador do Evangelho. O poder da área do aconselhamento bíblico é o de canalizar tudo o que a gente coleciona de bom na teologia para a prática da vida cristã. Então, no momento em que a gente consegue aplicar isso de maneira efetiva, a transformação acontece diante dos nossos olhos. E isso é uma coisa que chama muita atenção, não é? Principalmente nos últimos anos, em que uma busca por ver o poder de Deus em ação estava em alta. Ao ver as pessoas sendo transformadas diante dos nossos olhos, isso trouxe um encantamento. A segunda coisa é a novidade. O aconselhamento bíblico trouxe muitos termos que soavam novo ou soavam diferentes aos ouvidos, mas que faziam todo sentido. Pecados escravizadores, ídolos do coração, né? Então, essas e outras frases começaram a fazer muito sentido, né? E, por fim, eu começo em ordem muito mais socialmente aceitável, mas eu começaria com esta. A psicologia veio para resolver problemas e prometeu entregar um produto que nunca veio. Como parte de um processo idolátrico, ídolos prometem o que não podem cumprir, culminou com o fato de que a psicologia e seus efeitos começaram a ser sentidos e o aconselhamento bíblico começou a provar-se como uma alternativa eficaz. Então, como as pessoas geralmente são um pouco mais pragmáticas, perceberam que um lado funcionava com a vantagem de você não transgredir nenhum tipo de preceito bíblico. Eu acho que isso tudo somado dá a essa área um trend topic bem moderno. O seu artigo na Fides saiu com o título Aconselhamento Cristão em Perspectiva. Uma apresentação dos 5 principais pontos de vista. Ou seja, nem todo mundo concorda a respeito do que é aconselhamento praticado por cristãos. Não há muito pouco consenso na área. Na verdade, eu trouxe as 5 principais perspectivas do espectro reformado da fé cristã. Porque se você considerar todas as perspectivas que se dizem cristãs, passa de 200 alternativas. Então, essas são as mais bem estudadas, porque, como é característico da fé reformada, há muito desenvolvimento acadêmico. Então, há publicações, há artigos, livros, todos muito bem escritos, todos os autores são muito estudados, nenhum deles está fazendo isso com base numa revelação extemporânea qualquer, numa terça-feira de manhã. Eles estudaram muito, todos são sumidades em suas áreas. Então, essas são as 5 perspectivas que são mais conhecidas, e o artigo pretendia criar uma curiosidade para a possibilidade de uma 6ª escola de aconselhamento, ou perspectiva, como eu prefiro, porque todos estão olhando para o mesmo objeto, que é a possibilidade do diálogo proveitoso com a psicologia secular
e cada um tem uma perspectiva sobre este assunto. Uhum. Então, dito isso, eu queria apresentar as que são as mais bem estudadas, porque eu acredito que há uma sexta aí que também poderia contribuir para o tema. Nós não veremos todas as 5, mas eu gostaria de perguntar a respeito de algumas delas, talvez as mais familiares para quem está nos acompanhando, né? Fala um pouco sobre a perspectiva da psicologia cristã. O que é a psicologia cristã? Quem são os principais defensores da ideia? Coisa por aí. Bom, a psicologia cristã, ela tem um nome muito sui generis, porque indica uma coisa e não é exatamente isso. A psicologia cristã é um ímpeto. Ela não é uma escola que apresente um material pronto. Ela surge de dentro de um movimento anterior, que é conhecido como integracionismo. Então, a psicologia cristã é filha do integracionismo, porque ela percebeu que o integracionismo também não entregou o que prometeu, um diálogo mais criterioso com a psicologia secular. Então, o que é que ela prega? Que o cristão deveria refazer esta área do saber, levando em consideração todo o legado cristão teológico na área da psicologia. Então, uma curiosidade que não deu para deixar clara no artigo, mas que eu pretendia colocar no artigo posterior, é o fato de que todas elas encontram no mesmo personagem a sua origem. Todas as 5 dizem que o primeiro foi Agostinho. Então, a psicologia cristã vai dizer que o primeiro psicólogo cristão foi Agostinho. Os integracionistas vão dizer que o primeiro integracionista foi Agostinho. Os conselheiros bíblicos dizem que o primeiro conselheiro bíblico foi Agostinho. E eu não trouxe para o artigo uma piada que eu fiz na minha tese. Ou Agostinho não foi entendido por ninguém, ou todo mundo quer a genialidade de Agostinho no seu time. Eu entendo que é a segunda, né? Então, a psicologia cristã tem hoje como seu principal nome um ex-integracionista chamado Eric Johnson, que tem 2 livros publicados, 2 livrões publicados no Brasil. E Livrões, o que você está querendo dizer? São grandes, são bons? 3 dedos de espessura, Okay. E meio dedo de profundidade. Brincadeira. Porque, de fato, o que ele promove ali parece ser psicologia de alto nível. Ele é um excelente psicólogo. Acho que a gente tem que prestar esse respeito ao Dr. Johnson. Mas eu aponto sempre que, quando ele diz que o seu vantilianismo xiita foi curado por um equilíbrio provido por Soren Kierkegaard, eu desconfio. Uhum. Entendeu? Se você precisa de Kierkegaard para equilibrar Vantil, tem algo de muito errado na sua teologia. Então, ele migra do integracionismo para a psicologia cristã, que tem de bom o ímpeto de produção. Eles não querem, os psicólogos cristãos, copiar ou aproveitar psicologia secular. Eles querem produzir boa psicologia a partir das escrituras. Um outro nome muito famoso, por causa de uma publicação aqui, é o holandês-americano Willem Oveniel, que foi publicado no Brasil com o título Coração e Alma, na perspectiva cristã da psicologia, em que ele defende essa escola. Então, se você quiser ter uma boa visão do que é psicologia cristã, você tem este livro, que é muito bom na proposta a que se presta, mas analisado biblicamente tem alguns pecados graves na antropologia bíblica que apresenta. O Conselho Federal de Psicologia, em 2023, proibiu o uso do termo psicólogo cristão e psicóloga cristã, né? Isso tá vetado pelo CFP. Você diria que o que hoje em dia se chama de psicólogo cristão, psicóloga cristã, eles seguem essa linha ou é alguma outra coisa? É completamente outra coisa. O termo no Brasil significa que o psicólogo em questão assume na sua psicologia uma postura ética cristã. Não, a psicologia cristã como proposta
é a produção de psicologia levando em consideração o que o cristianismo produziu ao longo do tempo. O psicólogo cristão acadêmico, ele reconhece que a psicologia secular ela está cheia de quinquilharia anti-Deus. Então, a pergunta é, como é que você reescreve essa psicologia usando o que o cristianismo produziu ao longo do tempo? E eles acreditam que o resultado final seria uma psicologia cristã. Minha crítica é que, no final do dia, o psicólogo cristão acaba entregando um produto muito semelhante ao do integracionismo, que é psicologia secular com versículo bíblico no rodapé. Então, no final, não ajuda. Não adianta você usar uma terapia junguiana ao invés de meditação, mindfulness, você troca por oração a Deus. Isso não é redenção da psicologia, isso não é cristianizar a psicologia, isso é passar um verniz barato. Não estou dizendo que todo psicólogo cristão faça assim, da área acadêmica, é um processo mais complexo do que eu estou falando, mas não é o que o psicólogo cristão está fazendo no Brasil. Ele, muitas vezes, está usando a ferramenta secular, só que ele inclui elementos do cristianismo. E justamente porque você não tem um corpus acadêmico claro do que seja uma psicologia cristã, o medo do ser... E nem do que seja uma psicologia. Essa eu ia deixar de fora, mas já que você incluiu sim também. Mas o CFP não gostaria de que o evangelho fosse usado terapeuticamente. E essa proposta é a proposta do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico não mede palavras ao dizer que é uma espécie de terapia, só que ao invés de usar o DSM, que é o livro base da psicologia, usa a Bíblia. E que é a pregação do evangelho que transforma. E é isso que eles não querem, né? E que nós, como cristãos, fazemos, e o medo deles é que se você assumir que você é cristão, você pode eventualmente falar do evangelho. E eu acho que usando aí uma experiência real que aconteceu na Igreja Batista de Lafayette com o pastor Steve Wyers, o medo é de que aconteça algo semelhante. Eles abriram as portas da igreja para atender a comunidade e os consultórios de psicologia fecharam ao redor da igreja. E eles foram processados por exercício ilegal da psicologia, o que se comprovou nulo, porque o que eles estavam fazendo era pregando o evangelho, mas o resultado final era que quem passava em tratamento pela igreja não era reincidente nos seus problemas. Então, isso porque eu ouvi o Steve Wyers falando isso, né? E o centro deles cresceu demais. E hoje a situação está mais equilibrada, porque o que o Steve Wyers tinha conseguido foi vetado, que era que as entidades legais e judiciais encaminhassem pessoas condenadas ao tratamento psicológico, incluindo a igreja. E algumas pessoas preferiam a igreja ao tratamento psicológico. E isso acabou que, né, um conta para outro, que conta para a coisa se espalha na cidade. Então, acho que talvez esse seja o medo, um bom medo, né? Um bom medo. Jonatas, Larry Crabb é um nome muito importante aqui no Brasil, se tornou super conhecido. Eu estou falando da área de aconselhamento bíblico, né? Ele se tornou conhecido por outros motivos também, mas na área de aconselhamento bíblico ele é um nome bastante importante no nosso país. Qual é a escola dele? Larry Crabb é integracionista. Ele é, inclusive, um dos fundadores do movimento integracionista, junto com outro famoso aqui no Brasil, que é o Dr. Gary Collins. Eles dois fundaram a Associação Nacional de Conselheiros Cristãos, que é a maior associação cristã de psicólogos do mundo. Eles fundaram. Então, até hoje, outras associações que cresceram muito não chegaram ao tamanho dessa primeira associação. E o ímpeto dessa associação era gerar conhecimento capaz de integrar psicologia e cristianismo. Gary Collins foi o primeiro presidente dessa associação, depois, eventualmente, em algum outro momento, foi o Dr. Larry Crabb.
mas eles são da antiga escola de integracionismo, que era inclusive mais rústica do que o atual integracionismo que hoje se pratica. Também chamado de aconselhamento cristão. Lá atrás. Aliás, essa é uma excelente pergunta, porque, tecnicamente falando, as pessoas não gostam muito das minhas tecnicidades, mas falando de um artigo acadêmico, o aconselhamento cristão é a área do saber. E eu posso provar isso, porque todas as publicações de diferentes perspectivas carregavam o mesmo título. Lá para os anos 70, 80, a briga era por quem deteria o título aconselhamento cristão. Então, Adams publicou o Manual do Aconselhamento Cristão. O Gary Collins publicou o que é o aconselhamento cristão, que inclusive saiu uma nova edição século XXI. E outros publicaram sobre aconselhamento cristão. Tem um integracionista que na época era muito famoso, mas depois o trabalho dele não prosperou, que ele escreveu a história do aconselhamento cristão. Então a briga era por quem deteria. Eventualmente, como Adams ficou conhecido como conselheiro bíblico, os integracionistas detiveram o nome. Então, aconselhamento cristão é a área dentro da qual você tem aconselhamento bíblico, integracionismo, psicologia cristã. Né? São áreas, ou sub-áreas, como a gente pode dizer. Mas, antigamente, não era assim. Então, lá nos primórdios, os conselheiros cristãos e os psicólogos ou atendimento pastoral, clínica pastoral, esses nomes eram todos integracionistas. Todos. Você citou aí o Dr. Jay Adams, né? Jay Adams, CCEF, a escola importante lá, né? Próxima do seminário Westminster, aconselhamento bíblico, qual é a relação entre essas coisas? Aconselhamento noutético, explica um pouquinho pra gente qual é a relação desses nomes aí que eu citei. Ok, tentando ser bem breve, porque é uma história de muitos anos, Jay Adams entra na área do aconselhamento cristão sem saber nada do assunto. Inicialmente, ele tentou ser integracionista, conhecendo um psicólogo ímpio que, quando o recebeu, disse para ele que ele estava no lugar errado, e a expressão que o ímpio usou com Adams ficou famosa no trabalho do Adams. Os cristãos trocaram seu direito de primogenitura por um prato de sopa psicológica. Essa foi uma expressão usada contra o Adams. Uau. E aí ele começou a usar muito isso. Ficou famosa no Conselheiro Capaz, publicado no Brasil. E aí ele tentou discernir o que era aquilo. Ele já estava concluindo o seu doutorado em prédica. E aí ele resolveu usar os princípios que ele tinha aprendido para pregar, para aconselhar. Inclusive o Dr. Larry Crabb era amigo do Jay Adams. Isso aqui é conversa de bastidor, porque eu ouvi, então eu não tenho isso escrito em lugar nenhum, mas eu ouvi de uma pessoa que viu a cena que o Adams apresentou o primeiro esboço do livro dele para algumas pessoas, dentre elas o Larry Crabb. E ao receber a crítica antes da publicação, o Crabb disse que, embora ele não estivesse errado, fosse melhor amenizar alguns termos. E que isso aqui eu estou contando pela primeira vez, acho que eu nunca contei em entrevista nenhuma. E que o Adams, quando pegou a crítica, ele virou para o George Scipione, com quem eu tive aula, e disse para ele: eles sabem a verdade, mas eles a escondem. Então, ao invés de tornar isso mais soft, eu vou tornar o livro pior. E essa é a razão pela qual o livro sai tão bélico. Porque agora ele está irado e ele quer provocar. E aí surge o aconselhamento noutético. Ele acreditava que nenhuma palavra em inglês era capaz de abraçar todo o significado das palavras, especificamente da palavra noutétese, para confrontação. Então, ele transliterou do grego para o inglês. Então, ele diz
que é um conselheiro cristão, como todos os outros, mas a perspectiva dele é noutética. E ele sempre defendeu o aconselhamento noutético, que para ele era bíblico. Posteriormente, esse nome vai mudar porque os seus descendentes, como diz o reverendo Vadislau, todo descendente é dissidente, acabam alterando o nome. Mas ele é o responsável por fundar o CCEF, né? O CCEF, né? O Centro Escola, que forma conselheiros bíblicos. Aliás, ele é o responsável por fundar 90% do que hoje a gente tem em aconselhamento, que ele ia fundando, saindo, fundando, saindo, fundando e saindo. Ele é responsável por fundar o mestrado em aconselhamento bíblico do Westminster, porque ao ver a produção, e ele era uma máquina, ele tem... Você e eu temos livros, a gente sabe que ter um livro é quase como ter um nenê. Imagine o que é esse homem ter escrito em alguns anos 2 livros por ano. Ele era uma máquina de escrever, fora os artigos, não é? E ele acaba, muito embrionariamente, algo que ele tinha consciência, dando à luz a um movimento de aconselhamento bíblico. A primeira escola que nasce é o aconselhamento noutético. E alguns bons anos depois, o aconselhamento noutético vai dar à luz ao aconselhamento bíblico. E essa é a relação. O aconselhamento bíblico já é mais amplo, já tem outras perspectivas dentro do movimento ampliadas. Recentemente, o Dr. Heath Lambert resolveu catalogar essas diferenças e expansões em um livro cujo título é muito sugestivo, né? O Movimento do Aconselhamento Bíblico depois de Jay Adams, onde ele explica que houve avanços e que justamente esses avanços modificaram tanto a escola que seria injusto dizer que eles eram aquilo que o movimento era no começo. Não é uma briga, não é uma discordância, mas o refino trouxe diferença. E eu digo isso porque os anteriores nunca realmente abraçaram esse refino. Por causa da eficácia do aconselhamento noutético, que já era muito alta, eles entendiam que essa suavidade poderia eventualmente enfraquecê-los ao ponto de torná-los integracionistas. Então, eles permanecem juntos, mas os mais velhos nunca realmente deram assim o braço a torcer. Mas dentro desse grupo aí de aconselhamento bíblico, que hoje é chamado de aconselhamento bíblico, dentro desses descendentes de Jay Adams, existe um grupo que se define como, entre aspas, Bíblia só. Sim. E existe um outro grupo que não o faz. Isso. O pessoal do BCF, por exemplo, do Biblical Counseling Foundation, eles são os maiores representantes lá fora desta escola. E como tudo é dinâmico, né? Recentemente eles não estão dizendo só isso. A Bíblia só deles significa que nem estudar aconselhamento se devia. Se você tiver Bíblia e estudar Bíblia, você não precisa ter um mestrado, um doutorado, não é para estudar. E eu me lembro que conversando com o George Scipione sobre isso, ele disse assim, rindo, né? Fulano disse que não é para ninguém estudar, mas ele mesmo tem um PhD, né? Então, sim, o pessoal do Bíblia só é um pessoal mais purista. E eu até entendo o ímpeto de querer uma perspectiva tão pura que reflita exatamente a Escritura. O meu problema com isso é que se você quiser algo tão puro quanto, você já tem, chama Bíblia. Né? Agora, dizer que você não vai fazer nenhum tipo de trabalho hermenêutico nas Escrituras para aconselhar alguém é, no mínimo, ingenuidade. Porque até para você abordar as Escrituras, você faz de uma perspectiva. Né? Então, se você tem uma escola hermenêutica, gramática histórica, literal, alegórica, você vai olhar para a Escritura de uma determinada forma. Então,
isso determinará lá na frente como você vai aconselhar alguém. Uhum. Então, o próprio Bíblia só já sofre aí de alguns danos estruturais hermenêuticos. E no final, a gente sempre produz. O ser humano produz teologia. Né? Diz o professor Sproul, dizia o professor Sproul, que somos todos teólogos. E querendo ou não, nós estamos produzindo teologia. E o reverendo Dr. Eber sempre diz, a gente ou é mau teólogo ou é bom teólogo, mas nunca não é teólogo. Não tem opção de não ser teólogo. Não tem opção de não ser. Então, quando você diz assim, Bíblia só, e esse foi um ímpeto que o Adams namorou lá atrás, mas deixou. Ele, durante muitos anos, sustentou a ideia de que o que ele estava fazendo era a Bíblia só, mas muito rapidamente vieram as críticas. Você está usando, sim, elementos de psicologia, porque você faz anamnese. Ainda que antagonicamente, mas sempre usava. Então, a paridade era muito evidente, então não tinha como fugir. Rapaz, o tempo voa, né? Mas eu não quero terminar sem antes te fazer uma pergunta. Pergunte. Você tem defendido uma escola, tem defendido que o reverendo Vadislau Martins Gomes é o proponente de uma nova escola de aconselhamento bíblico, e vocês dão o nome de aconselhamento redentivo. E por defender como uma escola, você até chegou a apanhar por causa disso, chegou a ser mal falado por causa disso, em alguns contextos, etc. e tal. Explica pra gente um pouquinho a respeito disso. Você está defendendo uma nova coisa que não é aconselhamento bíblico. O que é essa história de aconselhamento redentivo? Boa. Reverendo Vadislau sempre diz que o aconselhamento redentivo não deve ser visto como uma novidade, porque, como um bom teólogo reformado, se é novidade, a probabilidade de ser herege é muito grande. Não é que ele também sempre esteve por aí. Faz parte do acúmulo de conhecimento que a gente, como reformado, prega. Se a gente, entre aspas, se orgulha de sermos anões assentados em ombros de gigantes, qual é o benefício de estar em lugar tão privilegiado se você não enxerga além? Então, é uma perspectiva, a gente está defendendo, eu depois dele, que o aconselhamento bíblico como movimento gerou mais um filho. Então, se lá atrás a gente tinha um aconselhamento notético, e em tempos mais atuais o aconselhamento bíblico, em tempos mais recentes você tem o aconselhamento redentivo, que é o filho mais novo a nascer nessa família abençoada. Tanto que eu digo que aconselhamento redentivo e aconselhamento bíblico são irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. São muito parecidos, mas um é mais velho do que o outro. A segunda coisa é que eu entendo que eu apanho porque eu estou defendendo uma perspectiva que nem sempre é muito bem compreendida. E por dois motivos. Como eu já apanhei, é bom, já vou falar. O primeiro deles é o nosso complexo de Chihuahua. A gente gosta mais de produto importado do que de produto nacional. Agora, quando eu levei o produto nacional para fora, tinha gosto de açaí. Tinha gosto bom e lá fora é mais caro do que aqui. As pessoas ficaram impressionadas com o aconselhamento redentivo, ao ponto de eu ser questionado algumas vezes onde que no Brasil se faz teologia desse nível, porque eles não estavam sabendo. Então eu fiquei feliz de ver que havia pelo menos a possibilidade do aconselhamento redentivo ombrear com essas outras perspectivas. Mas acho que a segunda e a mais importante é que o reverendo Vadislau, imbuído da genialidade que lhe é própria, fez uma coisa difícil, que foi costurar boa teologia com boa poesia e muita filosofia. E ele é um hábil, os três. É um hábil teólogo, um hábil poeta e um habilidosíssimo filósofo. E a gente já apanha quando se fala de filosofia. Imagine misturar os três. E a dificuldade de mesclar filosofia com aconselhamento bíblico, ela é muito perceptível. O aconselhamento bíblico é prático. Adams é uma pessoa muito prática. Ele era filho do intelectual do Van Til e quase nunca o cita. Então, ele pensava assim, você quer teoria?
leia meu mestre. Você quer a implicação? Vem comigo. Então ele não gastava tempo dando o subsídio teórico. Já o reverendo Wadislau entendeu que ele não podia apresentar uma nova forma sem apresentar antes o subsídio teórico, dizer ali quais são os fundamentos da sua perspectiva. E lá fora já havia alguns clamores acadêmicos, publicações pedindo que se fizesse uma abordagem de aconselhamento mais robusta filosoficamente. E o reverendo Wadislau responde a esse ímpeto. Por fim, uma das dificuldades que eu vejo que algumas pessoas enfrentam é um diálogo não muito comum acontecendo nos livros do Wadislau, que são as duas tradições que ele funde para produzir o aconselhamento redentivo, que é a produção, que é a conjunção da apologética cristã norte-americana, de Van Til, e a filosofia reformacional holandesa de Dooyeweerd. Como essa briga, de quem conhece a história, ela é homérica e, para muitos, irreconciliável, o reverendo Wadislau encontrou um caminho de aproveitar esses dois legados. Então, talvez essas curvas no meio do caminho para fazer os dois dialogarem sem se estranhar também tenha dificultado, porque você precisa entender a apologética, entender a filosofia reformacional. Recentemente saiu um livro falando sobre como essas duas tradições podem ser reconciliadas usando um método trinitário muito complexo. Mas o reverendo Wadislau encontrou um jeito de fazer isso de modo muito prático, muito pastoral. E quando você conhece os meandros, você acaba se encantando. Legal. Fazendo uma pergunta muito direta, o aconselhamento redentivo, ele não é antagônico ao aconselhamento bíblico? De maneira nenhuma. Legal. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. São parceiros, eu acho que os dois têm muito a produzir e enriquecer um ao outro. Só não são a mesma coisa, mas estão, como eu gosto de dizer, na mesma margem do rio. Na mesma família. Da mesma família. Legal. Jonatas, muito obrigado. Alegria ter esse tempo aqui com você. Alegria minha. Esse foi mais um episódio do programa Fides Reformata. Você pode ter acesso gratuito a esse artigo publicado pelo Dr. Jonatas Abdias. É só entrar no nosso website, cpaj.mackenzie.br, clicar lá na parte da Fides Reformata e você tem vários anos de muito conteúdo, incluindo esse ótimo artigo a respeito de aconselhamento bíblico. Até o próximo episódio.